Vamos lá, vamos começando aqui. Deixa eu ver aqui. Boa noite, gente. Boa Aí, noite. bom. Isso. Aí. Boa noite, gente. Vocês estão ouvindo bem a gente? Estão vendo bem? Tudo bem? Tá dando para ouvir bem aí, Thalita? Tá sim. Boa noite. Quem deu boa noite ali? A Ju. Boa noite, Márcia. Boa noite, Ju. Boa noite, William. Leila. Leila, boa noite. Eunice. William falou que tá ouvindo bem. Que ótimo. Ei, Ju, Gislane. tudo bem? Aline. Oi, Ivan, boa noite. Que bom que você teve a oportunidade de participar com a gente. Então vamos lá? Vamos começar? Nós Vamos. escolhemos esse tema, que é a autorresponsabilidade, que é um tema que a gente trabalha muito, que a gente conversa muito, né? Que é assumir as rédeas da nossa vida. E a gente resolveu hoje bater um papo sobre isso, em conjunto. A gente vai fazer uma breve apresentação, porque tem algumas pessoas que não conhecem a gente, né? Boa noite, Ivan. Isso. Eu sou Thalita, eu sou terapeuta ocupacional, especialista em saúde mental, consteladora familiar. Trabalho nessa área do autoconhecimento, nas constelações familiares. Eu e a Gislene, né? Acho que é bom a gente falar isso. A gente se conheceu no trabalho, a gente trabalha juntas na saúde mental. E aí esse nosso encontro tem rendido muitas parcerias e essa aqui é mais uma delas. Isso. Então, boa noite para quem não me conhece. Meu nome é Gislene, eu sou psicóloga, sou especialista em saúde mental. Trabalho com a Thalita em Nova Lima, e lá em Nova Lima a gente trabalha num serviço especializado de criança e adolescente. Eu trabalho também no município de Contagem com saúde de uma maneira geral, saúde mental. E hoje, como a Thalita falou, a gente resolveu formalizar essa nossa parceria nessa live, que a gente já vem desenvolvendo alguns projetos juntas. Inclusive, quando a gente iniciou esse ano, a gente já tinha um projeto de um encontro presencial que está suspenso por enquanto, mas que a gente pretende reformulá-lo para ser online, né, Thalita? Isso. Com formação de terapeutas, várias outras oportunidades. Então, a gente vai começar hoje falando sobre autorresponsabilidade. E a gente começa, então, falando do significado, da origem dessa palavra, autorresponsabilidade. Auto, nós sabemos que é próprio, né? Que é de si, é relacionado a si. Responsa, que vem do latim, que significa assegurar, responder, tomar para si. Idade diz respeito a uma habilidade. Então, como que a gente pode falar dessa palavra autorresponsabilidade? Que é nós nos apropriarmos, nos assegurarmos de tudo aquilo que nos diz respeito
da melhor forma possível, né? Com uma habilidade. Então, a autorresponsabilidade é a gente buscar ser sujeito, ser responsável e ser ator principal em tudo aquilo que nos acontece. Não é isso, Thalita? Isso mesmo. E a gente sempre pensar que isso traz benefícios, muitos benefícios para a nossa vida, né? Então, quando a gente pensa nessa questão da autorresponsabilidade, um ponto muito interessante que eu falo de uma forma que é até uma brincadeira, mas que é a verdade, eu falo sempre assim, não existe endereço errado. Então, se algo chega na nossa vida, se aquilo chegou para a gente, é porque é para a gente mesmo, né? Isso. Não teve um erro. Ai, meu Deus, essa situação chegou aqui para mim, mas eu acho que ela não era para mim. Não, ela é para você sim, né? Não tem endereço errado. Aquilo que chega para a gente, chega porque de alguma forma, ou a gente precisa aprender, ou a gente precisa aprender a crescer com aquilo, a gente precisa aprender a resolver. A gente, de alguma forma, tem alguma coisa que se responsabilizar com aquilo. E outro ponto importante é que, já que não existe endereço errado e aquilo que chega realmente é nosso, a gente precisa aprender a receber da vida o que a vida traz. Porque é muito fácil a gente receber quando a vida traz o que a gente quer, né? Quando a vida traz embrulhado no presente, exatamente do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pediu, do jeito que a gente está esperando, aí é muito fácil, né? Aí a gente recebe com alegria, a gente fica feliz, aí tá tudo bem, tá uma maravilha. O negócio engastalha é quando chega embrulhado no papel de pão, que não é bem do jeito que a gente queria. A gente queria um Desculpa. presente com laço e chega no papel de pão, né? Travou aí? Tá indo bem. Não, tá indo. Aí chega embrulhado no papel de pão. Aí você fala, não, no papel de pão eu não quero. Eu queria que fosse no papel de presente, mais bonitinho, do jeito que eu sonhei, do jeito que eu queria. Desse outro jeito aqui eu não quero. Então, esse também é um grande aprendizado da autorresponsabilidade. É a gente entender que o que chega, chega para a gente porque de fato é nosso. E se chegou para a gente precisa ter humildade e aprender a receber. Porque aquilo tem uma função a ser cumprida na nossa vida. E quanto mais a gente recebe, quanto mais a gente é permeável àquilo que vem, as coisas também vão fluir de uma outra forma. Quando a gente não entra em batalha com aquilo que chega, né? Quando a gente não entra em enfrentamento, ou quando a gente não empaca com aquilo que chegou. Então, essa frase é uma frase que eu uso muito, e eu uso muito comigo também, né? Quando chega alguma coisa que me desagrada, eu me lembro disso. Não existe endereço errado. Se aquilo chegou para mim, aquilo realmente é meu. E aí é o exercício da gente ter humildade e aprender a receber o que nos chega. E às vezes isso é um grande desafio, né? Nesse momento, eu acho que estamos todos vivendo esse grande desafio de receber essa situação que se coloca, que ninguém esperava por isso, ninguém desejava que fosse assim, né? E estão todos tendo que aprender a receber, né? Algo que veio de uma forma impositiva, de uma forma, né, voraz, e aí a gente está tendo que aprender a receber. Alguns recebem com mais docilidade e estão passando por esse tempo com mais, né, dentro da possibilidade. Outros têm mais dificuldade, estão passando com muitas dificuldades, né, com muito sofrimento nesse momento. Então, acho que esse momento, ele diz muito para a gente disso, assim, de como a gente tem recebido o que a vida nos traz. Às vezes a gente tem escolha de falar, não, não quero receber. E às vezes a gente não tem. Nesse momento a gente não tem. Então, estamos todos atravessando um momento em que a gente tem que receber da vida o que a vida mandou para o nosso endereço. A correspondência dessa vez chegou para todo mundo junto.
né? Em todos os endereços. E aí E a aí gente a está gente... tendo que ter a ver com isso, né? Isso. E aí a gente pode pensar que quando você fala isso, Thalita, eu fiquei pensando que o se não existe, né? A gente às vezes pensa assim, e se não tivesse acontecido isso? E se não tivesse, se eu não tivesse escolhido isso? E se eu não tivesse ido naquele lugar? Então, o se não deixa acontecer. Então, é como você falou, as situações, elas se colocam para nós e na maioria das vezes a gente não trabalha com a reversão das situações. A gente pode trabalhar com a superação das situações, mas reversão nunca vai acontecer. E aí, eu ouso dizer que nós somos 100% responsáveis por aquilo que nos acontece. E aí eu fico pensando, como que as pessoas escutam isso? Mas a gente pode pensar num sentido assim, Rebeca está aí como especialista Vamos ver. em Quem quer disciplina colocar aí positiva. quem O que, quer que a colocar aí Rebeca nos acha? comentários? Vão pôr aí nos comentários. Gislene falou, nós somos 100% responsáveis pelo que nos acontece. O que vocês acham disso? Põe aí pra gente nos comentários, pra gente saber. O que a especialista em disciplina positiva acha disso? E aí, a gente pode pensar assim: existe a vítima? Alguém é vítima? Porque quando a gente fala que nós somos 100% responsáveis por tudo aquilo que nos acontece, a gente já coloca a vítima suspensa. O que é ser vítima e como que isso coincide, como é que isso coabita com a responsabilidade. E aí eu trago uma reflexão que eu, como aprendiz A da Rebeca colocou o ali que a também. Rebeca colocou? Ó, achei mara esse negócio de que a gente não reverte nada, mas podemos superar. Que bom, né? A gente. Então, o que eu quero dizer, o que nós queremos dizer quando a gente fala de ser 100% responsável, isso não traz. Primeira coisa que eu quero que a gente veja, que isso não traz só o peso da responsabilidade, porque normalmente a gente liga a responsabilidade à culpa, né? Então, nós não É, estamos falando aqui de responsabilidade no sentido de culpa, no sentido de tomar, de assumir, de ser sujeito da própria vida. Então, se eu sou sujeito da minha vida, se eu posso ter total assegurar, como é que eu falo assim? Se eu posso me assegurar, se eu posso responder pela minha vida, então, qualquer coisa que me aconteça, eu posso responder de um lugar saudável, no mínimo de um lugar de superação. Como a gente falou, a gente não reverte a realidade, a gente subverte a realidade aos nossos sonhos e aos nossos projetos, porque a força é de cada um. Então, nessa responsabilidade, a gente pode pensar assim: se isso me acontece, e de agora em diante, o que, que eu posso fazer com aquilo que me acontece? Com aquela, isso. como diz a Thalita, aquela correspondência que chegou no meu endereço, eu não tenho para quem devolver. O Isso. carteiro se foi, o correio fechou, e agora José. Agora, José, é abrir a carta e ver como eu posso aproveitar daquela carta. O que que aquela correspondência trouxe para mim? Se trouxe uma dívida, é porque eu adquiri algum bem, Isso. certo? Se Perfeito. trouxe alguma boa nova, é porque eu vou receber. Então, Isso. meu amor, ninguém deve nada para ninguém.
Nós não somos vítimas de ninguém. E como diz a disciplina positiva, a Rebeca está aí como especialista, eu fico até com receio de falar. A disciplina positiva ensina para as crianças que toda ação tem uma consequência, não é assim que a gente corrige a criança, de acordo com a disciplina positiva, que tudo aquilo que a criança faz, ela vai ter uma consequência positiva ou negativa. Então, nós adultos, às vezes nós esquecemos disso e nós nos colocamos como vítimas do outro. Nós colocamos a nossa situação, nós colocamos o nosso desejo numa relação, seja ela qual for, e diante disso, da nossa posição no mundo, nós às vezes não queremos assumir as consequências, positivas ou negativas. Por quê? Se você se coloca no mundo como ator ou como figurante, isso tem uma responsabilidade. E a responsabilidade traz uma consequência positiva ou negativa, de acordo com o seu projeto de vida. E aí, eu posso dizer que... Rebeca está falando que eu estou falando direitinho, Thalita? Ótimo. Ai, que alívio. Olha lá, Aí, ó, ela colocou lá, ó, esperamos que a criança aceite as limitações, mas não aplicamos isso na nossa vida adulta. Perfeito. exatamente, é isso, Rebeca. É isso que eu tenho trabalhado com os adultos, porque os adultos querem que as crianças sejam autodidatas e que elas não aprendam com eles. Porque nós temos essa dificuldade de aceitar as consequências do que nós escolhemos. A própria dificuldade de escolher, o próprio silêncio diante da escolha, é uma responsabilidade. Eu estou sendo responsável por não escolher. E às vezes nós nos esquecemos disso. E aí a gente logo se agarra na situação da vítima. Porque alguém fez isso comigo. Porque no meu trabalho eu sou tratada assim. Porque no meu relacionamento amoroso, ele faz isso comigo. E às vezes, quando a gente coloca a nossa parte na história, fica até mais fácil da gente resolver. Com Porque a gente certeza. sabe daquela regrinha básica. Quando eu mudo, o outro muda. Isso, Então, a responsabilidade da mudança é de cada um. isso. Com certeza. E aí vem esse grande benefício, né? Igual você falou, as pessoas acham que ter responsabilidade é como ter um fardo, é um peso, né? Aí eu vou ser responsável pelo que o outro fez comigo, né? Essa é sempre uma pergunta que as pessoas fazem. Mas elas não entendem que a partir do momento que a gente tem a responsabilidade com aquilo, não com aquilo que o outro fez, mas como eu vou reagir àquilo que o outro fez, isso me dá o poder, né? Então é como se eu tivesse um carro e eu sento no motorista e eu vou escolher para onde eu vou. Quando eu sou a vítima do outro, eu estou sentada no passageiro e ele me leva para onde ele quiser. Então, ser responsável é assumir a direção. Independente do que o outro fez, eu escolho dali em diante para onde que eu vou, né? Eu assumo as Uhum. rédeas, aconteceu isso, agora eu vou ver como é que eu vou fazer. E isso dá para a gente um poder tão grande, uma força tão grande, que em momento algum isso se assemelha ao sentimento de uma culpa, né? O sentimento de ser 100% responsável é um sentimento de muita força, né? De muito poder. A gente se sente muito empoderado e muito forte para enfrentar os desafios da vida. Diferente de um sentimento de culpa, do sentimento de vítima. Então, é um sentimento bom que fortalece a gente, que dá a gente, assim,
uma força para enfrentar aquele desafio, para seguir, para ir em frente, para não querer mais virar refém na mão dos outros, né? Isso mesmo. E aí a gente pode pensar que a autorresponsabilidade é uma habilidade que a gente pode reaprender a usar, porque, na verdade, nós temos essa força dentro de nós. Porque se nós chegamos até aqui na vida, é porque a gente deu conta. E se a gente deu conta, nós podemos continuar dando conta de maneira melhor ainda, com consciência. Uhum. Porque você tomar consciência do seu lugar no mundo. A responsabilidade, a autorresponsabilidade, como a gente falou lá na nossa apresentação, quando a gente fala tomar as rédeas da própria vida, é exatamente isso. É a gente sentir que a gente é sujeito e que a gente não precisa se assujeitar ao outro. Porque se assujeitar ao outro também é uma forma de escolha. Uhum. E o medo, às vezes, de fazer diferente, nos coloca na mesmice. Porque ser responsável traz liberdade. E a liberdade, ela tem um pouco de, de insegurança, de surpresas, de situações inesperadas. Mas a liberdade tem um ponto muito importante, que é de construção, da gente construir o nosso futuro, como você falou, sobre essa situação que nós estamos vivendo hoje, de pandemia, por exemplo. A gente está tendo a oportunidade de ser responsável por nós, por exemplo, no autocuidado, nas situações de contágio, de propagação da doença. Então, nós somos responsáveis por nós e pelo outro. É claro Uhum. que isso tem, não estou dizendo de uma maneira simplista, mas a situação do contágio, ela implica na responsabilidade de cada um. Uhum. Uma coisa simples, mas que traz, hoje em dia, um pensamento do coletivo, não Com é? certeza. Nós estamos tendo que nos cuidar coletivamente. Isso. Então, e isso só é possível se a pessoa ela tem consciência de si. Então, a É. autorresponsabilidade, ela traz um benefício para o coletivo. Coletivo. Isso. Quando a gente lida com pessoas, igual as pessoas estão colocando assim, eu queria estar no Japão, que no Japão as pessoas não usam máscara no pescoço. As pessoas usam máscara da maneira correta. Então, a gente pensar assim, que é isso, que é a autorresponsabilidade e, ao mesmo tempo, a responsabilidade com o coletivo. É muito melhor, é muito mais legal conviver com pessoas que se cuidam, Uhum. não é? O que você Com acha, Thalita? certeza. É, e eu acho que tem essa coisa que é o impacto positivo, né? Quando eu me cuido, automaticamente eu estou impactando todas as pessoas que estão ao meu redor. Eu Uhum. falei sobre isso, que as pessoas têm a ideia de que elas assumirem a responsabilidade da vida e cuidarem delas, elas vão se tornar egoístas, que as pessoas vão chamar de egoísmo. E aí elas não entendem que cuidar da gente é o primeiro passo para a gente cuidar das outras pessoas. Então, nesse momento, o primeiro passo, né, nesse momento da pandemia, se eu não cuido de mim, eu não posso cuidar de ninguém que está ao meu redor. E nesse momento que o coletivo é tão importante, ele começa no indivíduo também. E aí é um movimento interessante que convida a gente a olhar para a gente e, através da gente, olhar para os outros, né?
Alguém colocou, acho que cada vez estamos mais sendo empurrados para a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é um sinal de saúde mental. Porque a gente entende que a gente não pode ficar procurando fora. A gente precisa procurar cada vez mais dentro, né? Nesse momento que a gente tem que ficar dentro de casa, a gente faz um movimento para dentro da gente, né? Então, são movimentos Isso. internos que vão vindo e que vão convidando a gente a fazer várias reflexões. Muito interessante a ideia de que é bom conviver com quem se cuida. Isso. E a gente vai querendo se aproximar dessas pessoas, né? A gente gosta de ficar perto das pessoas que se sentem responsáveis, a gente gosta de ficar perto das pessoas que se cuidam. Automaticamente a gente escolhe essas pessoas para conviver. Né? A gente vai fazendo isso naturalmente. A gente olha e fala, nossa, é tão bom ficar perto daquela pessoa, a gente vai fazendo isso naturalmente, né? Porque, como você falou, essa questão de receber, quando a gente consegue receber com naturalidade, quando a gente consegue receber o que vem, o que chega a nós com tranquilidade, então a gente também tem mais para oferecer com tranquilidade, não é isso, Thalita? O equilíbrio, Isso. o equilíbrio entre dar e Entre dar receber. e receber. Isso. Ô, gente, deixa eu só falar uma coisinha. Quem quiser pode colocando as perguntas aqui para a gente que a gente vai respondendo, tá? Quem tiver perguntas, pode colocando aí. Esse ponto é super interessante. Esse fluxo da vida, né? Que vai no equilíbrio entre dar e receber, são as trocas, né? Que vão fortalecendo as nossas relações. Isso acontece também com a vida. Então, quando a gente recebe da vida com mais naturalidade, a gente também começa a dar com mais naturalidade. E eu falo sempre que a vida é muito abundante, né? O mundo é abundante, tem muito para oferecer. Muitas vezes a gente fica vibrando muito na escassez. E esse momento é um momento que as pessoas estão vibrando muito na escassez, né? E quanto mais a gente se abre para receber o que a vida tem, a gente também se abre para oferecer o que a gente tem de melhor, né? Então, às vezes eu paro e penso, eu falo, gente, hoje a gente tem tantas oportunidades de tantas coisas, tem tanta coisa disponível no mundo, né? Se a gente for pensar há 2 gerações atrás, os nossos avós, hoje a gente tem tanto mais recursos que eles tinham, tanta coisa, né? A gente está podendo estar aqui agora. Isso não era inimaginável há 2 gerações atrás, né? Então Verdade. a gente é muito rico, a gente tem muito recurso, né? É muito abundante e às vezes a gente esquece disso, a gente não vê a riqueza que a gente vive nesse momento da nossa vida. Então a gente precisa se abrir para receber da vida para a gente também oferecer. Deixa eu ver aqui, ó, quem fez uma pergunta aqui. E essas pessoas. A Juliana colocou, né? Quando eu falei, ela falou. E essas pessoas estimulam. Então a gente está perto de pessoas que se cuidam, estimula o autocuidado. Alguém falou assim, ó, eu diria que é o inverso. Quanto mais nos abrimos para receber, mais a vida nos dá. Mas esse ponto que a gente tem que estar disposto a receber o que a vida dá do jeito que dá, né? Porque às vezes a vida dá uma coisa para a gente de um jeito que a gente tem um pouquinho de dificuldade para receber. Então a gente tem que prestar atenção nisso, a gente tem que receber tudo, sem exigências, né? Sem recusas, né? Sem recusas, E oferecer também, né? Porque essa questão aí de dar e receber, é muito importante a gente pensar, mais uma vez, nessa questão da autorresponsabilidade, que quando a gente diz que a gente está pronto para receber, aí eu tenho que pensar também, eu tenho que colocar as consequências de estar disponível para receber de acordo com uma matemática que eu ofereci também. Uhum. Porque a vida é matemática, tem uma lógica de plantar e colher,
uma Uhum. lógica de dar e receber, uma lógica de você, como a gente falou aqui, a questão das consequências dos nossos atos. E ser responsável, vem muito à minha cabeça a questão de ser responsável com ser livre. E ser livre tem o seu bônus e o seu ônus. Com Então, quando certeza. a gente pensa nos bônus de ser livre, como as crianças, quando elas olham os adultos, por exemplo, que elas olham os adultos e pensam assim: eu queria ser o adulto para eu poder mandar na casa, né? Normalmente as crianças falam assim: eu queria ser o adulto para eu escolher o que que eu vou comer hoje. Só que aí a criança, ela não tem a dimensão de que se ela comer tudo que ela quiser naquele dia, que isso vai trazer consequências para o corpinho dela. E É, nós adultos, às vezes, também nós esquecemos das consequências para o nosso corpinho, para a nossa mente, não é? com certeza. Às vezes, às vezes a gente pensa no aqui e agora. Às vezes as pessoas usam muito uma expressão assim: e se eu morrer amanhã? Se eu morrer amanhã, eu vou ter feito hoje algo que serviu para a minha vida amanhã, porque a gente não trabalha com a morte, a gente trabalha com os planos de vida. E os Isso. planos de vida são de que as nossas ações de hoje têm consequências. Então, a autorresponsabilidade é que nos dá as asas para o futuro. A autorresponsabilidade traz para nós todo o alicerce do futuro, porque a gente não fala de sorte, a gente fala de planos, a Isso. gente não fala de azar, a gente fala de consequências também. Os planos podem dar certo, como nós planejamos, ou podem ter outros rumos que nós não planejamos, mas que aconteceu da melhor maneira, da maneira que a gente precisava receber. Então, acho Com muito certeza. importante isso quando a Thalita fala que é poético a gente dizer que a gente que é bonito a gente receber. Mas quando a gente recebe certas coisas, a gente quer devolver. A gente diz que é injusto, a gente diz que não é para nós, que aquilo É. veio no endereço errado, que aquilo não era para nós, que aquilo era para outras pessoas. Como que Deus pode fazer isso comigo? Como é que o fulano pôde fazer isso comigo? E a gente esquece de assumir a nossa porcentagem nessas escolhas, nessas situações. E aí eu convido vocês da gente pensar mais uma vez. Nós somos ou não somos 100% responsáveis por aquilo que nos acontece? E aí, Thalitinha? O que é que as E aí? pessoas estavam comentando aí que eu não li? Ó, eu agradeço as meninas que elogiaram. A Cida, a Silvia mandou um abraço para você, a Carol, o Ivan. Que bom que vocês gostaram. A gente vai fazer mais vezes juntas. Isso, É, e eu acho legal a gente refletir sobre isso, né? Porque é o que acontece na nossa vida todos os dias. Quando a gente. é, Às vezes a gente empaca em algumas questões e todos nós temos alguma questão na vida que não anda, que o negócio não sai do lugar, que está parado. E é porque a vida trouxe uma coisa que não era do jeito que a gente queria e, e nós estamos parados naquilo ali. Porque não foi do jeito que eu queria, eu não saio do lugar, fico ali empacado. O Padre Ismar colocou, ó, segundo a Kabbalah, tudo o que recebemos de Deus é luz. E é isso, a gente tem que aprender a receber assim, né? isso.
Mas a gente tem, é um desafio para todos nós aprender a receber assim, né? Um grande E, desafio. E é, essa palavra desafio, eu aprendi muito, Thalita. Não sei se ela ainda está aqui com a gente, a hum, Camila Xavier, que a gente, quando trabalhava juntas, a gente falava muito assim, para não usar a palavra problema, mas uhum, usar a palavra desafio, porque o desafio quer dizer que é algo, é como se fosse assim, para você decifrar, não é isso? O desafio não é isso, algo que você tem que desvendar qual que é a isso, mensagem final. Eu é, fico até emocionada de falar isso, sabe? Porque a partir do momento que a gente tira da nossa vida a palavra problema e começa a pensar na questão do desafio, a gente consegue ver que o desafio é como se fosse assim, para a gente mudar de fase num jogo. Nesse jogo da isso, vida, a gente muda de fase quando a gente é, supera o desafio. Você concorda? isso, totalmente. A gente tá, penso assim, né? Camila ainda está É, por aí? é uma escada, né? Aí a gente está no degrau de baixo, aí vem o desafio. Aí a gente sobe o degrau, muda de fase. Quando você sobe o degrau, que você chega lá em cima, você fala, gente, não era tudo aquilo que eu pensei, é bem melhor do que eu imaginava, né? A gente tem um sentimento assim, que é bom, você fala, nossa, isso aqui não é tão amedrontador igual eu imaginei, foi uma coisa que foi possível, que foi boa, né? E aí a gente se fortalece para continuar naquilo e vai ficando cada vez mais forte para enfrentar os desafios, né? Eu acho Isso. que também esse enfrentamento ele vai cada vez mais fortalecendo a gente nessa postura de responsabilidade. Aí, cada Uhum. vez que a gente vai se tornando mais responsável, quando as coisas vão chegando, a gente não volta mais lá atrás naquela coisa, ô oh, vida, ó oh, céus, a gente já recebe e fala, não é para mim mesmo. Então vamos ver isso aqui como é, né? A gente já vai mudando internamente a forma de receber, que é um trabalho, é todo dia, né? Todo dia eu vou mudando um pouquinho, vou mudando um pouquinho, vou mudando um pouquinho. Isso, quando a gente recebe com amor, a gente vai desenvolvendo a nossa resiliência, é isso mesmo. Então a gente vai trabalhando, vai andando, e tem que ter persistência, né? A gente não se torna, a nossa postura interna, ela não muda de um dia para o outro. Negar o fio comum é um desafio. Ótimo, Padre Ismar. Lindo, né? Maravilhoso. A Silvia colocou aqui: quando recebemos com amor, desenvolvemos nossa resiliência. É isso Uhum. mesmo, e é isso que é ser adulto, né? É, a Dulce perguntou Resiliência. assim, ó. A Dulce perguntou: o que podemos fazer para tirar proveito do desafio? Acho que a primeira coisa, Dulce, é a gente pensar é a forma como a gente recebe. Se a gente recebe sabendo que isso é algo que vem para o nosso aprendizado, né? Se a gente recebe aquilo sabendo que é algo que vem para a nossa superação, que é algo que vai ensinar a gente alguma coisa que a gente ainda não sabe, que isso vai tornar a gente uma pessoa melhor, né? Que isso é nosso mesmo, que a gente é 100% responsável por aquilo ter chegado na nossa vida, eu acho que isso já é assim, já é um grande começo, a forma como a gente recebe o desafio. E entender também, uma coisa que eu acho importante, é da gente não ficar olhando só para o final daquilo, né? O processo de vencer um desafio é importante. Algumas vezes a gente foca, quer passar e quer chegar no final. Ai, tomara que termine logo. E a gente tem que entender que o processo é importante. Viver os processos da nossa vida é uma coisa muito importante que traz muito aprendizado. Então, viver aquele processo degustando aquilo, né? Quando a gente vai comer uma coisa que é muito gostosa, se a gente come rápido, aquilo acaba rápido, o sabor acaba rápido. Então, a gente viver o processo dos desafios
degustando cada momento daquilo, né? Saboreando e realmente vivendo aquilo. E eu acho que isso já traz para a gente uma grande mudança, né? E aí vale a pena a gente enfrentar os desafios. Thalita, achei Hum, muito interessante aqui que a Rosani da Terrários Arte colocou aí. Você viu? deixa eu ver. Boa Temos noite, percepção. Manon. Temos que ter percepção de quando outras pessoas tentam colocar suas correspondências em nossa caixa de correio. Achei muito legal. Eu entendi assim. Eu acho que você merece, Rosane, uma resposta minha e da Thalita. Então, o que eu entendo nessa situação é que a gente não pode ficar como vítima se você percebeu que o outro está querendo colocar você para ser responsável pelas decisões dele, você, em contrapartida, não pode ser vítima da escolha que ele está fazendo. Então, é muito importante a gente se posicionar na vida. Quando a gente É. se posiciona na vida, as pessoas têm mais respeito com a gente. E tem muito respeito com a nossa caixinha do correio. O que você acha, Thalita? Eu acho. E aí eu acho que é importante a gente pensar uma coisa, que é quando a gente vai se posicionar, a gente tem que entender que isso tem um preço, né? Às vezes a gente vai se posicionar e vai desagradar o outro. E aí a gente tem que pensar quem é que a gente quer que fique desagradado nessa história. Se sou eu ou se é o outro. Então a gente tem que fazer essa escolha, né? Às vezes, para eu devolver a carta e falar, olha, essa carta aqui não é minha, ela é sua, eu vou me agradar e vou desagradar o outro. E a gente tem que ter essa coragem, porque isso é um compromisso com a gente, é um ato de respeito comigo. Eu falar, olha, eu entendo, mas isso aqui é seu, eu não posso ficar. E a gente tem que ter esse amor, esse respeito profundo pela gente e devolver essa carta, mesmo que isso custe o que o outro vai pensar. Isso, às vezes, a gente precisa ter muita coragem e a gente precisa ter um amor pela gente, assim, sabe? Uma estima pela gente, porque a gente não pode se ferir para agradar o outro. E a gente faz isso muito, Eu né? acho que é isso, Thalita, só assim, quando a gente volta à questão da origem da palavra responsabilidade, a gente lembrar assim, de assegurar. Responsa quer dizer assegurar. Então, Uhum. assegurar que nós vamos nos cuidar, não é isso? Isso, é. Isso. E para a gente se cuidar, cuidar da nossa caixinha, a gente precisa lembrar que os nossos desafios, eles já virão. Então, a gente não Isso. precisa tomar o desafio dos outros para nós, porque os Isso. nossos vão chegar dentro das nossas contas. Isso. Eles E o são do outro suficientes. chega na conta do outro. São suficientes, já não precisa de mais. Pode ficar tranquilo que o que vem é suficiente, né? Isso. Muito bem, gente. Ó, nosso tempo aqui já está quase. A gente já está nos nossos minutos finais. Então, queria agradecer todo mundo que participou. Foi muito bom o nosso bate-papo aqui hoje. Agradecer a Gislene. A gente vai marcar outras vezes juntas. Essa foi só a nossa primeira experiência. Espero que vocês tenham gostado. Esse tema da autorresponsabilidade é um tema que a gente gosta muito de falar. Então, é provável que a gente marque mais vezes para falar, continuar falando sobre isso, porque dá para a gente Isso. falar, né? Horas e horas sobre isso. É um tema que a gente gosta muito. Que bom E que a vocês gente também está gostaram. aceitando sugestões, né, Thalita? Algum Isso, assunto que vocês queiram conversar conosco, alguma coisa que vocês vejam que é importante
ser dialogado aqui, de ser Isso, partilhado. isso. Aí vocês podem mandar para a gente, pode mandar para a gente por direct, pode mandar para a gente na caixinha de resposta, e a gente vai Isso, marcar outras vezes, a gente coloca lá nos stories, coloca lá no feed, vocês fiquem atentos lá às nossas publicações. Muito obrigada, as meninas estão agradecendo. A gente que agradece a presença de vocês, a companhia de vocês. Que bom que foi vocês gostaram, a gente fica maravilhoso. muito feliz. Sejam sempre aqui. A gente vai fazer outras vezes, vai marcar e vai avisar vocês. Isso. Tá bom? Então, Então boa tá, boa noite, boa noite. semana para todo mundo. Obrigada a todo mundo, gente. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau.